Olá pessoal, nós vamos dar início aqui a mais uma videoaula de Química e para que a gente possa iniciar essa aula é importante retomar o conceito de substância. Aquela ideia, né, de substância enquanto material puro, ok? E também de que a substância, ela na verdade pode ser classificada como substância simples ou como substância composta. Qual que é a principal diferença, considerando essas duas classificações? A substância simples, ela é formada por átomos de um mesmo elemento químico. E aí a gente tem alguns exemplos, como é o caso do gás oxigênio, onde dois átomos de oxigênio vão se unir para formar essa substância. Embora eu tenha ali dois átomos, é o mesmo elemento químico, oxigênio. Algo semelhante vai acontecer com hidrogênio, que a gente também precisa de dois átomos para formar o gás ali, né? No caso, o gás hidrogênio. E a gente poderia citar aqui também o caso de alguns metais, como alumínio, por exemplo, em que você precisa de um conjunto de vários átomos que vão se unir para formar a estrutura daquela substância. Porém, no caso específico desses metais, diferentemente do gás oxigênio, que você precisa ter especificamente dois oxigênios ali, não pode ser mais ou menos do que isso, porque seria uma outra substância. Por exemplo, se eu tivesse 3 átomos de de oxigênio, O3. Em vez de gás oxigênio, a gente teria gás ozônio, tá? Para a maior parte das substâncias, essa quantidade específica de átomos do elemento químico, ela vai ser fundamental para caracterizar a substância que a gente está falando. Porém, isso não vai acontecer em algumas situações envolvendo os metais, tá? Então, o alumínio, ele pode ser representado simplesmente pelo símbolo Al, que é o mesmo símbolo do elemento químico alumínio, porque essa substância, embora ela seja formada não por um átomo apenas, mas por vários, não é necessário uma quantidade específica em relação a esses vários átomos, tá? Então, essa é uma informação importante, ok? Agora, além das substâncias simples, a gente tem também as substâncias compostas. Nesse caso, eu estou falando de uma substância formada por átomos de elementos químicos diferentes. Se eu considero, por exemplo, né, o sal de cozinha, onde o principal componente ali é o cloreto de sódio, eu vou encontrar dois elementos químicos diferentes formando a estrutura do sal, sódio e cloro. Tá? De forma semelhante, a gente tem a água, onde você tem hidrogênio e oxigênio, e a sacarose, onde, além do hidrogênio e do oxigênio, a gente percebe ali a presença do carbono também. Nesses casos, né, das substâncias compostas que a gente está falando aqui, a quantidade de átomos para cada elemento químico ela vai ser fundamental para determinar a substância. Tá? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Agora, eu destaquei aqui também a questão dos gases nobres enquanto substância. Por quê? Os gases nobres são os únicos elementos químicos da tabela periódica em que você vai encontrar na natureza como átomos isolados. Então, quando você fala, por exemplo, no gás hélio, ao contrário do gás hidrogênio, que precisa ter dois átomos, assim como o gás oxigênio, para a formação ali, né, da estrutura da substância, com o hélio e outros gases nobres, essa quantidade, né, ela não interessa. Na verdade, você consegue sim encontrar para essas substâncias o átomo de forma isolada, tá? E isso é importante dentro da ideia
que a gente quer discutir aqui? As ligações intramoleculares, ou seja, a forma como os átomos se unem, no caso da substância simples e das substâncias compostas, né, para formar ali a estrutura da substância e, consequentemente, o material, tá? Bom, mas se os gases nobres, eles não precisam, né, de que os átomos façam ligações ali entre eles, por que eu coloquei eles nessa informação, nesse momento inicial da aula? Porque tem uma característica, né, do gás nobre que vai ser algo fundamental para a gente falar ali e tentar explicar cada tipo de ligação química que vai ser feita, tá? Bom, mas dando prosseguimento, outra coisa que é importante a gente recordar também. A gente sabe que ao longo da história, a ideia de átomo, ela foi evoluindo. A gente tem diferentes modelos atômicos que foram se aperfeiçoando com o passar do tempo, né? E aí a gente poderia pensar desde aquela estrutura mais simples do modelo atômico de Dalton, onde cada átomo era entendido como uma esfera maciça, homogênea, indivisível, né? E isso foi evoluindo até chegar a essa estrutura que a gente conhece hoje a respeito do átomo, onde é importante destacar ali a presença dos elétrons, do próton e do nêutron, além de outras partículas que também estão presentes ali no núcleo atômico, né? Mas, enfim, o que interessa para a gente, na verdade, nesse momento é falar dessas três partículas ali da estrutura atômica, em especial o elétron, tá? Mas é o que acontece. Nessa ideia de modelo atômico, eu trouxe aqui para a gente, nessa imagem, o modelo atômico de Bohr. Tá? Nessa estrutura do modelo atômico de Bohr, a gente entende que o átomo ele tem uma parte central, né, o núcleo atômico. Nessa parte central, além dos nêutrons, que são as partículas sem carga elétrica, a gente tem ali os prótons, que são as partículas de carga positiva. E ao redor desse núcleo estão os elétrons, as partículas de carga negativa. Tá? Bom, esses elétrons, no caso, eles estão descrevendo órbitas ao redor do núcleo, e no modelo atômico de Bohr, a gente tem ali aquela ideia, aquela teoria a respeito dos níveis de energia. Então, você tem lá o primeiro nível, né, a primeira órbita possível para o elétron, que seria aquela mais próxima do núcleo, que é identificada pela letra K. Depois você tem segunda órbita, terceira e assim por diante, né? Ali na tabela a gente tem as possíveis 7 órbitas ou níveis para que o elétron possa ocupar ao redor do núcleo. E no caso, existe uma quantidade máxima de elétrons possíveis para cada órbita eletrônica, tá certo? Quando a gente fala a respeito do modelo atômico de Bohr, ele é um modelo um pouco mais complexo, embora a gente costuma simplificar essa ideia das órbitas a partir dos níveis de energia, a ideia de nível de energia ela não é tão simples assim, né? Os níveis ali para o elétron, eles envolvem toda uma teoria bastante complexa, principalmente quando você tem a questão dos subníveis de energia, que também estão indicados ali na tabela. Mas o nosso objetivo aqui hoje, e aí no caso eu trago essas informações, é mais para realmente destacar essa questão da quantidade de elétrons, que são as partículas de carga negativa, né, que estão ali ao redor do núcleo, nessas órbitas ou nesses níveis, né, e a quantidade de elétrons presente em cada nível é que vai fazer toda a diferença, ok? Nessa ideia toda,
vem a teoria de octeto, né? A regra de octeto. E aí eu consigo, não digo compreender exatamente, mas pelo menos justificar o motivo pelo qual é necessário fazer com que os átomos se unam ali a partir de uma ligação química para formar a substância, com exceção dos gases nobres, tá? E a regra de octeto ela diz o seguinte, olha, para que um átomo ele esteja eletricamente estável, para que ele possa ter essa estabilidade eletrônica, o átomo precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Primeira coisa, o que é camada de valência? A camada de valência é a forma como a gente costuma se referir à última camada ocupada por elétrons, né? Então, por exemplo, pega o elemento químico hidrogênio. O hidrogênio ele tem uma órbita eletrônica apenas, porque é o elemento que tem número atômico 1, né? Tem um próton. Como ele tem um próton, pensando nessa ideia do hidrogênio eletricamente neutro, ele também tem um elétron, né? Que é o isótopo mais comum para o hidrogênio na natureza, é aquele que tem um elétron apenas, tá? Então, a camada de valência do hidrogênio é a primeira camada que tem um elétron só, ok? E para cada elemento químico, quando a gente faz a distribuição eletrônica, né, considera a quantidade de elétrons ao redor do núcleo, você vai observar ali uma quantidade de elétrons diferente, na última camada eletrônica, tá? O que acontece? Para que esse átomo ele tenha realmente a estabilidade eletrônica, ele precisa ter 8 elétrons na última camada, né? Ou 2, no caso aqui, né, são as exceções do hidrogênio e do hélio. Então, por exemplo, o hélio, assim como todos os outros gases nobres, ele é eletricamente estável, porque ele está com a sua camada de valência completa, que no caso dele bastam 2 elétrons, já que ele tem uma camada só, tá? Agora, os demais gases nobres, neônio, argônio, criptônio, xenônio e assim por diante, eles possuem eles possuem exatamente 8 elétrons na sua última camada. Então, ele é eletricamente estável, por isso não tem essa necessidade de se juntar a outros átomos, como acontece no caso das substâncias simples e substâncias compostas, tá? O hidrogênio, ele não é estável, eletricamente estável, porque ele deveria ter 2 elétrons na última camada, ele tem um elétron só, né? Como ele tem um elétron só, o que ele vai fazer? Ele vai se unir a outros átomos para adquirir a estabilidade eletrônica. E aí nessa história surgem as diversas substâncias a partir da ligação química entre os átomos, ok? Então olha só, do que a gente está falando aqui a respeito da ligação química que vai ocorrer, que vai se estabelecer entre os átomos, nesse primeiro momento eu preciso entender isso, né? A ligação ela ocorre como uma maneira do átomo adquirir estabilidade eletrônica. E essa estabilidade eletrônica, ela pode ser estabelecida a partir da regra de octeto, em que eu vou entender que a estabilidade eletrônica ela só vai ser adquirida pelo átomo quando ele realmente tiver 8 elétrons na sua camada de valência. De novo, com exceção desses 2 elementos, o hélio, que já é eletricamente estável, que tem 2 elétrons, e o hidrogênio, que também vai, né, precisar de mais um elétron para adquirir essa estabilidade eletrônica, tá bom? Agora, olha só, essa regra de octeto, como boa parte das regras da química, ela não é uma regra válida em todos os casos, tá? Existem exceções à regra de octeto, mas a gente não vai tratar dessas exceções aqui. Nas situações que a gente vai analisar,
a gente considera como sendo válida a regra de octeto, tá bom? Dando continuidade, aí sim falar a respeito das ligações químicas, a gente vai perceber que é possível os átomos estabelecerem essas ligações a partir de 3 maneiras diferentes, tá? A primeira maneira seria que a ligação metálica, e aí as substâncias nas quais os átomos estão unidos por ligação metálica, elas serão classificadas como substâncias metálicas, e é o caso do alumínio, que eu falei anteriormente, né? Na hora de dar o exemplo de uma substância simples, ok? Mas a gente poderia citar, né, outros elementos ali que se unem a partir de uma ligação metálica, né? Alguns metais mais conhecidos da gente, como é o caso do ouro, o ferro, o manganês e o mercúrio, que aparecem ali na tabela, tá? Bom, e aí o que acontece? Além da ligação metálica, existe também um tipo de ligação chamada de ligação iônica. E, no caso, as substâncias nas quais os átomos se unem por ligação iônica, elas são classificadas como substâncias iônicas. Ok? E uma terceira ligação química, que a gente vai detalhar ela mais à frente, é a ligação covalente, na qual as substâncias que possuem átomos ligados dessa maneira são classificadas como substâncias moleculares. E aí eu chamo a atenção pelo seguinte, olha, de modo geral, na química, a gente costuma se referir a qualquer agrupamento a qualquer agrupamento de átomos ali, como sendo uma molécula. E no fundo não é bem isso, né? O que a gente deveria chamar de molécula seria aquelas substâncias moleculares, ou seja, nas quais os átomos se unem a partir da ligação covalente, tá? No caso das substâncias iônicas, das substâncias metálicas, eu não deveria exatamente falar molécula, porque a ligação é de outra natureza, tá? Mas, ao longo da história, molécula acabou se tornando uma palavra mais geral, né? Acabou se generalizando aí o significado e a gente acaba fazendo uso desse termo mesmo quando você está se referindo a alguma substância que não seja molecular, né? No caso, substância metálica ou iônica, ok? Mas é só uma questão de maneira de falar. Eu só quis fazer essa observação aqui mesmo, tá? Dessa tabela, eu queria chamar a atenção de vocês em relação ao seguinte. Algumas características, propriedades que materiais apresentam, elas, na verdade, elas estão relacionadas com essas ligações químicas que a gente está falando aqui. Então, por exemplo, quando você pensa naquelas substâncias em que os átomos fazem ligações metálicas, nas substâncias metálicas, uma característica bem conhecida da gente, né, é que os metais, eles costumam ter essa característica brilhante, né, de ter uma superfície brilhante, por conta da interação com a luz, né? O tipo de ligação que é realizada ali entre os átomos acaba influenciando a forma como aquela estrutura interage com a luz. A luz ela acaba sendo refletida de uma forma bem interessante nesse caso, e aí você tem aquele brilho bem comum dos metais, tá? Uma outra característica bem importante quanto aos materiais metálicos, as substâncias metálicas, seria a questão, né, dessas substâncias serem dúcteis, né, e maleáveis. O que isso significa? Tá? Quando você fala que o material, né, ou que as substâncias metálicas elas são dúcteis, significa que você consegue
digamos assim, formar fios com essas substâncias, né? É como se você conseguisse esticar esse material de tal maneira que ele vai se transformar num fio sem que ele se rompa, né? Coisa que não acontece para outros materiais, tá? Apenas as substâncias metálicas é que acabam trazendo essa característica importante, tá? Então, por exemplo, se eu pego a fiação elétrica, né? Na hora de conseguir ali o meu fio usado numa instalação elétrica, esse fio costuma ser de metal, geralmente o cobre, né? Considerando uma outra característica, que é a condutibilidade elétrica, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também essa característica de você conseguir transformar esse fio, aliás, esse material no formato de fio, tá? Então, a ductibilidade, né, os materiais dúcteis, significa essa possibilidade para a gente, você conseguir transformá-lo num fio. A maleabilidade, ela faz referência à deformação que o objeto pode sofrer, também sem se romper, o que permite você transformá-lo numa lâmina, por exemplo, né? Então, além da ductibilidade, dessa possibilidade de serem transformados em fios, esses materiais, eles também são considerados, né, maleáveis. Eles apresentam essa ideia da maleabilidade, que é justamente a possibilidade de serem transformados em lâminas, certo? Agora, uma outra característica bem interessante em relação às substâncias metálicas é que elas são boas condutoras elétricas, né? Você tem boa condutibilidade elétrica em todos os estados físicos, ok? E também a condutibilidade térmica, ela é alta nesse tipo de material. Os metais, exceto pelo mercúrio, eles são sólidos à temperatura ambiente, tá? O mercúrio é a única exceção a essa característica que a gente está trazendo aqui, ok? Substâncias iônicas. As substâncias iônicas, elas trazem como características um alto ponto de fusão e também de ebulição, ok? Isso no geral, né? Existem também algumas exceções para essa situação que a gente está falando aqui, mas em geral as substâncias iônicas, elas têm altas temperaturas de fusão e ebulição, e elas costumam ser má condutoras elétricas no estado sólido. Então, diferente das substâncias metálicas, que têm boa condução elétrica em qualquer um dos estados físicos, as substâncias iônicas, elas não são boas condutoras elétricas no estado sólido. Elas apenas têm boa condutibilidade quando você tem o material no estado líquido ou quando esse material está dissolvido na água, né? Ele se encontra dissolvido no meio aquoso. Tá? Então, por exemplo, se você pensa no sal de cozinha novamente, enquanto no estado sólido, ele não conduz eletricidade, né? Ele supostamente não conduz eletricidade. Porém, a presença dele diluído na água, ela faz com que eu tenha ali uma situação, né, em que a condução elétrica ela é bastante eficaz. Tá? Bom, geralmente a temperatura ambiente eu vou encontrar substâncias iônicas no estado sólido. Tá? Esse é um ponto também importante para a gente destacar aqui. E no caso das substâncias moleculares, aquelas que vão fazer a ligação covalente, que a gente vai falar daqui a pouco. Essas substâncias, em sua maioria, elas são má condutoras elétricas, tanto no estado sólido como no estado líquido. Uma exceção para esse fato é o grafite.
né? O grafite ele é um bom condutor elétrico no estado sólido. E a estrutura do grafite, ela envolve ali a ligação covalente entre átomos de carbono, tá? No caso das substâncias moleculares, eu vou encontrá-las tanto no estado sólido, como no estado líquido, como no estado gasoso, a temperatura ambiente. Vai variar de uma substância para outra, ok? Bom, chamada a atenção a respeito dessas características dos materiais, que, de novo, elas são determinadas pelo tipo de ligação química. Vamos falar agora a respeito de cada ligação química possível que a gente tem aqui, tá? Para isso, da mesma maneira que é importante eu ter em mente a regra de octeto, lembrando, por que que os átomos fazem ligação química? Eles fazem ligação química para que eles possam adquirir estabilidade eletrônica. O que é essa estabilidade eletrônica? O átomo ele vai ser eletronicamente estável quando ele tiver na sua camada de valência, né, a última camada ocupada por elétrons ao redor do núcleo. Quando ela tiver 8 elétrons, esse átomo ele está eletricamente estável. Exceto pelos gases nobres, que já tem a camada de valência completa. A maior parte, né, todos os demais átomos, eles precisam, todos os demais elementos químicos, eles precisam se unir a outros átomos para adquirir essa estabilidade eletrônica, tá? Que seriam os 8 elétrons na camada de valência, exceto pelo hidrogênio e hélio, que tem 2 elétrons, tá bom? Bom, e da tabela periódica que eu coloquei aqui, eu chamo a atenção para a classificação atual que a IUPAC faz. O que é a IUPAC? Eu já falei para vocês da IUPAC. A IUPAC é aquele órgão responsável por regulamentar determinadas situações na química. Uma delas é a nomenclatura, por exemplo, né? Os nomes que a gente costuma associar a cada substância. A IUPAC é que determina o nome oficial daquela substância, ok? Mesmo que eu ainda vá ter, né, a questão de alguns nomes mais comerciais ainda sendo usados, não tem problema, tá? Mas existe esse órgão chamado IUPAC que regulamenta quais são os nomes oficiais para uma substância, por exemplo. E, entre outras coisas, a IUPAC ela estabelece também uma classificação entre os elementos químicos da tabela periódica que hoje se limita a metais e não metais, ok? Ainda é possível encontrar várias tabelas em que aparece lá semimetal, né? Mas na classificação atual a gente vai falar dessa forma, metais e não metais, tá? E aí, nessa tabela especificamente que eu estou projetando, os metais eles estão indicados aqui pelo quadrado rosa e os não metais, os ametais, pelo quadradinho azul, né? A borda é rosa, mas o preenchimento dele é azul, ok? Então, por exemplo, todo o grupo, né, de gases nobres aqui são não metais, da mesma maneira que eu tenho lá o grupo 17, né? Também nessa classificação, e o próprio hidrogênio. Analisando a tabela periódica, né, que fica mais fácil, ó, se eu comparar com o slide anterior, né, eu vou perceber que, trazendo aqui a partir do elemento boro, né, que está aqui no grupo 13 da tabela periódica. Se eu pego aqui a partir dessa base e começo a fazer uma escadinha, né, como se eu estivesse descendo os degraus, até chegar aqui na base do telúrio, né, nessa divisão entre o telúrio e o polônio, daqui eu faço um degrau maior, tá? Eu pego tanto o polônio como o livermório, que é o elemento 116 aqui,
eu tenho essa separação. O que está à esquerda, na tabela periódica, né, a partir dessa escadinha imaginária que eu estou colocando aqui, o que está à esquerda seriam os metais, exceto pelo hidrogênio, que também está lá à esquerda. Tá? Mas o que está à direita dessa suposta escadinha seria os não metais. Ok? Então, mas enfim, eu não preciso saber isso exatamente, né? Eu sempre vou poder consultar a tabela periódica, inclusive, para a gente fazer essa análise das ligações químicas, é sempre importante observar a posição dos elementos químicos lá na tabela periódica, tá? Inclusive, pessoal, antes de falar da eletronegatividade, tem um fato importante a respeito da tabela periódica que vai ajudar bastante a gente aqui, ok? Eu coloquei essa observação lá no material de apoio que eu encaminhei para vocês, mas a ideia é a seguinte, olha só. Na classificação periódica dos elementos químicos, a gente tem hoje cada coluna da tabela periódica como sendo um grupo, né, de elementos químicos. Esses grupos estão numerados, no caso, de 1 a 18. Né? São 18 grupos que a gente tem, ok? E aí o que eu vou falar aqui, ele ajuda a gente na hora de pensar a respeito do tipo de ligação química que vai acontecer ali. Tá? Então, uma informação importante. Quando eu olho para as colunas 1, 2, 13 até 18, eu sei dizer, né, quantos elétrons o elemento químico ele tem na camada de valência. Tá? Então, por exemplo, todos os elementos químicos que estão aqui no grupo 1, né, na coluna 1 da tabela periódica, têm um elétron na camada de valência. Beleza. Todos os elementos químicos, todos que estão aqui no grupo 2, eles têm 2 elétrons na camada de valência. E aí essa regra ela não vai se aplicar do grupo 3 ao grupo 12. Tá? Mas, a partir do grupo 13, ela volta a valer. Então, com uma pequena diferença. Ó, todo mundo que está no grupo 13, eles têm 3 elétrons na camada de valência. Quem está no grupo 14, significa que são 4 elétrons na camada de valência. Está no grupo 15, 5 elétrons. No grupo 16, 6 e assim por diante. Né? 17 tem 7 elétrons. E no grupo 18 tem 8 elétrons na camada de valência, de novo, exceto pelo hélio que tem 2. Tá? Mas essa informação ela vai ser útil para a gente. Bom, e uma outra informação importante diz respeito à eletronegatividade de um elemento químico. Tá? A eletronegatividade ela vai informar para a gente a capacidade que aquele átomo possui, né, o átomo daquele elemento químico possui, para conseguir atrair elétrons para si durante uma ligação. Pessoal, pensando nisso, vamos tentar entender a ideia da ligação metálica. Tá? O que acontece? Naquela classificação da tabela periódica, quando eu estou falando em ligação metálica, eu estou pegando ali, né, pensando em elementos químicos que são classificados como metais, ok? E assim, a ligação metálica talvez seja, dentre as 3 ligações, aquela que possui uma teoria um pouco mais complexa, na minha opinião. Tá? Tanto é que a gente nem vai falar muito dela aqui. Mas o fato é o seguinte, nessa estrutura de ligação metálica, a gente trabalha com um modelo, com uma teoria chamada, né, conhecida por mar de elétrons, ou nuvem de elétrons, também pode aparecer. Tá? E aí o que acontece? Nessa ideia que a gente está
né, discutindo aqui, eu vou entender a estrutura da ligação como sendo vários cátions. Tá? O que seriam cátions? Os cátions, gente, são átomos de carga positiva. Isso significa que esse átomo ele acabou perdendo o elétron. Tá? Por que isso costuma acontecer? Quando eu comparo o metal com os não metais, a hora de analisar a energia de ligação que mantém ali o elétron, né, na sua órbita ao redor do núcleo, a gente observa que essa energia de ligação ela é menor no caso dos metais do que no caso dos ametais. Tá? Isso significa que quando eu tenho esses átomos se juntando para adquirir a tal da estabilidade eletrônica, aqueles elétrons, né, que se encontram na camada mais externa, ou seja, na camada de valência, como a energia ali de ligação com o núcleo ela é mais baixa, geralmente esses elétrons eles se desprendem do seu átomo original, né? Ele deixa de ser atraído ali, de sofrer atração pelo núcleo atômico. Então, é como se esse átomo perdesse o elétron, por isso ele fica positivo, né? Lembrando que o elétron tem carga negativa. Então, se você perde carga negativa, você fica com excesso de carga positiva. Como o átomo estava eletricamente neutro, né? Tinha a mesma quantidade das duas cargas, positiva e negativa, ao perder a carga negativa, ele se torna eletrizado positivamente, tá? Que é o que vai acontecer aqui devido a esse elétron que, digamos assim, escapou do átomo. Porém, quando eu falo que ele escapou, né, ele deixa de ser atraído pelo núcleo, ele não vai embora, né, ele vai ficar ali no material, tá? Então você vai observar, por isso esse nome mar de elétrons, porque essa é a característica dos materiais que fazem ligação metálica, né, das substâncias classificadas como substâncias metálicas. Você tem ali uma grande quantidade de elétrons livres, né, é esse mesmo termo que a gente costuma usar, elétrons livres, que são aqueles elétrons que estão soltos ali no material, porque já não estão sofrendo mais a interação com o núcleo atômico. Tá? Então, essa ideia de mar de elétrons seria uma grande quantidade de elétrons podendo se mover aqui livremente, né, ao longo do material, porque eles não sofrem mais, eles não estão presos mais a átomo nenhum. Ok? E graças a esses elétrons livres é que você tem a ligação química, né? Embora eles estejam soltos no material, eles continuam ali sendo responsáveis por manter essa coesão entre os átomos que estão ligados. Tá? Então, essa é uma característica bem interessante a respeito dos materiais que fazem ligação metálica, né? Daquelas substâncias em que, os átomos fazem a ligação metálica. Tá joia? E aí, assim, além daquela substância simples, né, como eu citei lá no início, no caso do alumínio, que é uma substância simples, onde você tem ali a ligação metálica entre os átomos, no caso do cobre, do ouro, da prata, enfim, uma série de metais, a gente pode também associar esse tipo de ligação química para as ligas metálicas, que são materiais, né, bastante importantes para a nossa indústria. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de ligas metálicas, né? As mais conhecidas para a gente seria o bronze, o aço e o latão, acredito eu, né? E essas ligas, elas são compostas, na verdade, por metais, né, diferentes que também vão estabelecer uma ligação química entre si, tá? Mas importante, no caso das ligas metálicas, a gente não está falando mais de substância,
não é mais material puro, ok? A liga metálica ela é uma mistura, uma espécie de mistura homogênea ali, envolvendo alguns metais. Então, por exemplo, o bronze, ele é uma mistura de cobre com estânio. O aço inoxidável, você vai encontrar ali a presença do ferro, carbono, cromo e o níquel. No latão, você tem a presença do cobre e do zinco. Então, assim, para cada tipo de liga metálica, vai ter uma concentração, né, de metais diferentes formando aquela estrutura. Tá joia? Ligação iônica. Pessoal, olha só. Aqui, aquela ideia, né, da regra de octeto, ela vai ter ainda mais significado para a gente. Tá? Vamos entender aqui a ideia da ligação iônica. Primeiro, essa ligação ela vai acontecer entre elementos químicos que são classificados como metais e elementos químicos que são classificados como não metais, né, como ametais. Tá certo? E aí, nessa ligação química, vai ocorrer transferência de um elétron, aliás, de um elétron não, perdão, vai haver transferência de elétrons de um átomo para outro, tá? E aí, a posição do metal ou do ametal lá na tabela periódica, eles vão ser fundamentais para a gente, né? O que a gente vai observar? Os metais, eles vão estar ali naqueles grupos que tem menos de 4 elétrons na camada de valência, tá? 1, 2, 3, né, elétrons. E aí, pela regra de octeto, para que o átomo se torne estável, ele precisaria ter 8, né? Com aquelas exceções lá do hidrogênio e do hélio. Mas para a maioria dos elementos químicos, o átomo só vai estar estável eletricamente, né, quando ele tem 8 elétrons na camada de valência. E os metais, no caso aqui da ligação iônica, eles vão ter ou um elétron, ou 2 ou 3, tá? Então, esse é um ponto importante. Em contrapartida, os ametais, né, os não metais, eles vão ter ali mais de 4 elétrons na camada de valência, né, ou 5 elétrons, 6 ou 7, certo? Porque 8 não vai ter, quem tem 8 é um gás nobre, tá certo? Então ele já está completo. Agora, os outros ametais, eles têm ou 5, 6 ou 7. Então veja bem, no caso dos metais, para completar o 8, fica mais fácil perder os elétrons que eles já têm, né? Seja um elétron, 2 ou até 3. No caso dos ametais, aí é o contrário. Para os ametais, fica mais fácil, para completar os 8 elétrons ali, receber os elétrons que os metais vão perder. Para ficar mais clara essa ideia, vamos pegar aqui essa estrutura, tá? Eu coloquei o cloreto de sódio, né? Principal componente do nosso sal de cozinha. E aí o que acontece? Quando eu analiso a estrutura do cloreto de sódio, vou destacar aqui, tá? Esse retículo cristalino, que é esse cubo que aparece na imagem, né? É a forma, é a configuração que os elementos químicos, né? Os átomos, aliás, os elementos químicos costumam apresentar durante a ligação química ali, tá? Você tem essa estrutura conhecida como retículo cristalino, que também nas ligações metálicas a gente tem algo mais ou menos parecido, tá? Nesse formato. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar o seguinte: quais são os elementos químicos que formam o cloreto de sódio, né?
Então, eu sei que é cloreto de sódio, NaCl, certo? Sódio Na, cloreto faz referência, né, ao cloro. Quando ele se transforma em íon, ele passa a se chamar cloreto. Mas, enquanto elemento químico, é o cloro. Então, tendo essas informações, o que a gente faz? A gente vai recorrer à tabela periódica, tá? Então, só apagar aqui para não aparecer ali na tabela. O que eu vou observar, né? Eu tenho, na minha tabela periódica, o sódio lá no grupo 1, certo? Se o sódio ele aparece no grupo 1, significa que ele tem um elétron na camada de valência. E, portanto, ele deve perder esse elétron. Lembra? Regrinha de octeto, tem que adquirir a estabilidade eletrônica, precisa completar os 8 elétrons na camada de valência. Porém, para o elemento químico é muito mais fácil, quando ele tem menos de 4 elétrons, perder esses elétrons do que ganhar. Portanto, estando na tabela, na posição ali do grupo 1, né, o sódio ele precisa perder o último elétron, né, o elétron que ele tem na sua camada de valência, um elétron só. Tá? O cloro, por sua vez, ele vai aparecer lá no grupo 17. Portanto, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Se ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, significa que está faltando apenas um elétron para ele estar completo. Então, olha que interessante. Sódio precisa perder um elétron. Cloro precisa ganhar um elétron. O que vai acontecer aqui? O sódio ele transfere elétron para o cloro. Tá? Aqui eu coloquei uma representação, né, ela costuma ser chamada como representação de Lewis ou representação eletrônica, e ela funciona da seguinte forma, olha, você coloca o símbolo do elemento químico e representa quantos elétrons esse elemento químico tem na camada de valência. No sódio, como a gente falou, tem um elétron só. Ele está lá no grupo 1 da tabela periódica. O cloro aqui, eu faço a representação, né? Então, o elemento químico tem símbolo Cl, coloco quais são os elétrons ao redor do símbolo, né? No caso, pensando nos elétrons na camada de valência, que são 7. E para completar 8, o que vai acontecer? O sódio transfere aquele elétron que ele tinha na camada de valência para o cloro. E aí, a estabilidade eletrônica vai acontecer para esses elementos químicos, né? Porque o sódio ele perdeu um elétron, na camada anterior ele terá os 8 elétrons que ele precisa ter para adquirir estabilidade eletrônica. O cloro, por sua vez, estava com 7 elétrons, recebeu mais um, vai ficar com 8 e vai estar completo. Porém, esse elétron a mais, no caso do cloro, e a menos, no caso do sódio, faz com que o átomo se torne o que a gente chama de íon. O que é isso? Antes ele não tinha carga elétrica, porque a quantidade de carga positiva e negativa eram iguais. Tá? A mesma quantidade de elétrons ao redor do núcleo correspondia à quantidade de prótons no interior do núcleo. Próton, partícula de carga positiva, elétron, partícula de carga negativa. Portanto, uma igualdade ali entre cargas elétricas, o seu elemento químico ele estava, né, o seu átomo, aliás, estava eletricamente neutro. Quando houve essa transferência de elétrons para que esses dois átomos estabelecessem uma ligação iônica, o que aconteceu? Ao perder um elétron, o sódio se tornou um íon de carga positiva, certo? O íon de carga positiva. Esse íon de carga positiva, pessoal, a gente costuma chamar de cátion
como eu falei agora há pouco lá na ligação metálica, né? O que é o cátion? É um átomo que tem um elétron ou vários elétrons ali a menos, né? 1, 2 ou 3, ok? Se ele tem um elétron a menos, se ele perdeu um elétron, ele adquiriu carga positiva mais um. Se ele perdeu 2 elétrons, ele iria adquirir carga positiva mais 2. Se ele perdeu 3 elétrons, né, ele teria carga positiva mais 3. E não estranhem o fato de que perdeu se tornou positivo. Por quê? Porque o que está sendo perdido é carga negativa. Então, se você perde carga negativa, você vai ter em excesso carga positiva. De forma semelhante, né, usando esse raciocínio, quem ganha fica negativo. Por que quem ganha fica negativo? Porque eu estou falando aqui, né, de que está ganhando, na verdade, a carga negativa, que é o caso do cloro. O cloro recebeu um elétron, né, então ele adquiriu carga menos um. Quando o átomo se torna um íon negativo, esse íon negativo a gente chama de ânion, ok? Então, cátion e ânion. E aí, o que acontece? A partir do momento, né, que o sódio se tornou um íon positivo, cátion, o cloro se tornou um íon negativo, ânion, eles passam a se atrair mutuamente, porque aquela ideia lá da eletricidade, né, vocês vão estudar na física, lá no terceiro ano, a interação entre as cargas elétricas, carga positiva atrai carga negativa e vice-versa. Então, a partir do momento que você tem a formação do cátion e do ânion, eles passam a se atrair mutuamente ali e a ligação foi estabelecida, né? Os átomos passam a se juntar ali a partir da ligação iônica e formar a estrutura da substância, ok? Na ligação iônica, pessoal, não é muito comum fazer a representação de Lewis, tá? Para representar, né? Para mostrar a substância. Porém, na ligação covalente que a gente vai falar aqui, que é a próxima, isso é bastante comum. No caso, o que é mais comum para a ligação iônica é você escrever o que a gente chama de fórmula molecular da substância, que no caso do cloreto de sódio seria NaCl. Se pedisse para vocês a representação de Lewis ou representação eletrônica, seria isso aqui. Tá bom? Só para ver se ficou claro para a gente, vamos entender aqui a ideia, né, da ligação iônica, pensando no fluoreto de sódio. O fluoreto de sódio tem fórmula molecular CaF2. Pessoal, aqui já dá uma dica para a gente da carga elétrica do íon que se formou, tá? O que acontece? Olha, eu posso afirmar aqui com toda certeza que eu tenho o cálcio, né, que é um íon positivo, 2+, e o flúor, que é um íon negativo, seria -1. Tá? Como que eu sei isso? Bom, primeiro, na fórmula molecular, quando eu escrevo aqui, ó, CaF2, quem vem na frente é sempre o íon positivo, o cátion. Então, o cálcio, né, no caso Ca, ele teria que ser o positivo aqui, beleza. Como que eu sei que a carga é +2? Eu sei que a carga é +2 porque eu tenho esse índice 2 aqui no flúor. Tá? Esse 2 aqui, ele acaba necessitando que você use 2 átomos de flúor em vez de um só. Por que isso? Porque a carga 2+ significa que o cálcio perde 2 elétrons. Portanto, ele está lá na coluna 2 da tabela periódica. A gente pode até conferir, olha. Eu acho que eu não coloquei nesse slide, por isso eu vou voltar no anterior. Olha onde é que está o cálcio, ó.
ele aparece aqui no grupo 2. Por isso ele tem os 2 elétrons lá na última camada. Logo, se ele perde esses elétrons, ele vai ficar com carga 2+, né? Carga positiva, ok? O flúor, como ele vem aqui na sequência, né? Ele é o nosso ânion, tá? Tem carga negativa. E como é que eu sei que essa carga negativa é -1? Eu sei porque quando eu olho aqui no cálcio, não apareceu número nenhum na frente, tá? Quando não aparece número nenhum, você tem 2 opções. No caso aqui, significa que a carga negativa, né, no caso do ânion, ela é 1 negativo, né, -1, tá? Porque do contrário, se fosse outro valor, ele ia aparecer aqui na frente. Porém, tem um detalhe, isso é importante. Quando as cargas são iguais, tá? Aí não aparece número nenhum também. Então, cuidado. Não é sempre que só de olhar na fórmula molecular eu consigo perceber, né, qual é a carga do elemento químico ou qual grupo que ele está lá na tabela periódica, tá? A carga do elemento químico, não, perdão. A carga do íon que aquele elemento químico, né, o átomo daquele elemento químico se tornou, tá? Mas aqui, eu sei que o flúor é -1, porque eu não tenho nenhum outro valor aqui. Se fosse 2, não teria sentido colocar esse 2 aqui, tá? Depois eu acho que vai ficar claro para vocês por quê. Mas vamos lá, ó. Como a carga é -1, significa que o flúor ganhou um elétron. Se ele ganhou um elétron, é porque ele tinha 7, né? Aí para ficar com 8 ganhou 1, portanto ele está lá no grupo 17. E eu posso conferir isso lá na tabela periódica. Ó. O flúor, ele é o primeiro, certo? Ele é o primeiro elemento químico aqui do grupo 17. Tá? Pessoal, só para tentar explicar, né, o que eu falei antes, o seguinte. Vamos esquecer um pouquinho do flúor e vamos pensar numa ligação em que você tem o cálcio e o oxigênio. Tá? Por exemplo, Ca, eu vou colocar o cálcio primeiro, porque é ele que vai se tornar positivo, o oxigênio depois. O que acontece? O cálcio está no grupo 2, então ele, né, enquanto íon, teria a carga 2+. Certo? O oxigênio ele está no grupo 16, portanto 6 elétrons na última camada, enquanto o íon eu teria lá, né, o 2-. E aí, como o valor é o mesmo, o oxigênio precisa de 2 elétrons, o cálcio tem 2 elétrons para dar, eu vou precisar apenas de um átomo de cada elemento químico. Então, ia ficar apenas CaO. Ok? No caso do flúor, é diferente. Né? Por que é CaF2? Né? Porque o cálcio ele precisava perder 2 elétrons, mas o flúor só pode ganhar 1. Como o flúor só pode ganhar 1, em vez desse cálcio que vai perder os 2 elétrons se unir a um flúor só, não vai ter jeito, ele vai precisar de outro flúor. Por isso, 2 átomos de flúor e 1 de cálcio. Tá? Quando a gente faz a representação de Lewis, talvez fica mais fácil de perceber. Então, eu colocaria aqui, olha, eu tenho o cálcio, né? O cálcio, ele tem, eu vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Ele tem 2 elétrons na camada de valência. Vou representar aqui os 2 elétrons, né? Ou pelo menos tentar representar. Vamos lá. O cálcio, como eu estava dizendo, ele possui 2 elétrons na camada de valência. Tá? Então, cada pontinho desse vai representar para mim o elétron da camada de valência. Ok?
E aí eu vou colocar o flúor agora. O flúor, ele tem, vamos lá, ele está no grupo 7, certo? Ele tem lá quantos elétrons? Vou escrever aqui, ó. Vou colocar a cor dele um pouquinho diferente. Então, eu vou colocar 1. Opa. 2, 3. 4, 5. 6, 7. Nossa, tá difícil aqui. Destacar melhor o primeiro, tá? Então, olha só, deixa eu reforçar que apagou, né? Ok. Então, vamos supor o seguinte, olha. O flúor, como ele tem ali, certo? 7 elétrons na camada de valência, ele vai precisar de um elétron. O que vai acontecer? O cálcio, ele vai doar, transferir um elétron para o flúor. Transferiu aqui um elétron. Mas ele ainda precisa perder outro elétron. O flúor, ele não pode, né, receber mais elétrons ali. Porque ele já completou 8 elétrons que ele precisava. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um outro átomo de flúor, mais um átomo de flúor, como eu falei, tá? Vou colocar ele aqui em cima. Deixa eu só apagar os íons lá em cima também, para não confundir vocês. Tá? Vou colocar ali os elétrons. Então, um elétron, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E aí, eu tenho agora, né, como possibilidade, eu vou conseguir fazer com que o nosso último elétron ali, ele possa, né, ser transferido, e aí, finalmente, o cálcio, ele vai adquirir a estabilidade eletrônica que a gente precisa. Então, esse elétron, ele passa a vir para cá. Tá? E aí, na hora de representar, eu vou colocar assim, olha, o cálcio, ele perdeu 2 elétrons, certo? Então, ele vai ficar aqui com carga. Lembra daquela representação que eu fiz antes? Ó? Ops. Tá? Eu vou fazer de forma semelhante aqui. Ok? Ele vai ficar com carga 2 mais, certo? Porque ele perdeu 2 elétrons. E no caso, o flúor, flúor, ele vai ficar com carga menos 1, porque ele recebeu um elétron só. Mas são 2 átomos de flúor que eu usei agora. Deixa eu só arrumar esse colchete aqui. Ops. Aí, agora sim. Certo? Então, foram 2 átomos de flúor. Tá? Então, aqui eu tenho a representação, né, do que aconteceu nessa ligação iônica. E aí, como eu tenho as cargas negativa e positiva, elas vão se atrair, a ligação iônica ela vai ser estabelecida. Finalmente, nós temos a ligação covalente. O que é importante destacar a respeito da ligação covalente?
A ligação covalente, ela vai acontecer entre ametais, né? Entre não metais, ok? Bom, um exemplo seria aqui a amônia, né? A amônia, gente, ela pode ser representada aqui pela fórmula molecular, né? NH3, tá? Ou seja, 3 átomos de hidrogênio se uniram a um átomo de nitrogênio. Daqui eu consigo perceber o seguinte, olha, vamos pensar naquela ideia de tabela periódica. Você usou 3 átomos de hidrogênio, certo? O hidrogênio, pessoal, lembra, ele está no grupo 1. Isso significa que ele tem um elétron na camada de valência, certo? E ele precisou perder esse elétron, tá? Então, vou colocar aqui, ó, um elétron na camada de valência. Pois bem, se o hidrogênio tem um elétron na camada de valência e foram usados 3 elétrons, é porque, na verdade, a gente precisa ali, né, de 3 elétrons para o nitrogênio. Portanto, o nitrogênio, ele está no grupo, se ele precisou de 3 elétrons, lembra, ele precisa formar 8. Se ele precisou receber 3, é porque ele tinha 5. Então, o nitrogênio, ele está no grupo 15, né, da tabela periódica, tá? Vou voltar lá na tabela para conferir, ó, grupo 15, olha quem que é o primeiro elemento, nitrogênio, tá? Tá no grupo 15, tem 5 elétrons na última camada. Chego a essa conclusão. Só que aqui tem um detalhe. A gente poderia falar assim, ah, mas não é mais fácil, né, o hidrogênio perder esse elétron para adquirir estabilidade eletrônica, né? Nesse caso, não, tá, pessoal? Nesse caso, não. Essa transferência de elétrons, como eu falei agora há pouco, ela só vai acontecer, né, e, portanto, estabelecer a ligação iônica quando você tem metal e ametal. Aqui você está falando de 2 ametais, digamos assim, né, já que o hidrogênio, assim como o nitrogênio, também não é metal. Então, na classificação atual da tabela periódica, pela IUPAC, eu tenho 2 não metais, e por isso eles têm que fazer uma ligação, né, covalente. A ligação covalente significa que, em vez de perder ou ganhar elétrons, esses átomos eles vão compartilhar os elétrons que eles têm. Então, assim, se o hidrogênio está precisando de um elétron, o nitrogênio vai compartilhar esse elétron que ele está precisando. Mas é um compartilhamento. Isso significa que, da mesma forma, o hidrogênio também vai compartilhar o seu elétron com o nitrogênio. Ok? Para ficar mais fácil, vou fazer aqui, né, vou mostrar para vocês como vai ser estabelecida essa ligação. Pega aquela ideia da fórmula de Lewis. Bom, uma vez que eu já, consultando a tabela periódica, né, eu cheguei à conclusão da quantidade de elétrons na camada de valência que o hidrogênio possui, né, que também o nitrogênio possui, o que a gente vai fazer? A gente vai representá-los aqui usando aquela ideia da estrutura de Lewis, ou seja, eu coloco o símbolo do elemento químico, ok? E coloco também o elétron, né, na camada de valência que esse elemento químico possui, tá? E aí faço a mesma coisa agora para o nitrogênio, só que aqui eu vou colocar os símbolos um pouquinho mais perto um do outro, porque eu quero que eles compartilhem os elétrons, tá? Então, acho que eu vou até mudar a cor dos elétrons para ficar mais fácil. Vou colocar o seguinte, ó.
o elétron do hidrogênio, vou colocar aqui em azul, cor roxa aqui, para representar os elétrons do nitrogênio. Então, eu vou colocar... Lembra que o hidrogênio estava precisando de um elétron? Esse que eu representei aqui, esse elétron que eu representei aqui pela cor roxa, ele faz parte do nitrogênio, tá? Mas o nitrogênio ele está compartilhando com o hidrogênio agora. Por isso o hidrogênio está completo. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Eu já tinha colocado um aqui, mais 2, né? 3. O quarto eu vou colocar aqui. E o quinto eu vou colocar aqui. Tá? Então, esses são os elétrons do nitrogênio. Quando houve esse compartilhamento de elétrons aqui, além de receber, né, do nitrogênio, não a partir da transferência, mas do compartilhamento, esse elétron, o hidrogênio agora ele vai também compartilhar esse elétron que está aqui em azul com o nitrogênio. Então, o nitrogênio ele acabou completando agora 6. Ele está precisando de mais 2. Como ele vai fazer ligação só com hidrogênio, né? Eu vou colocar mais 2 átomos de hidrogênio aqui, tá certo? E vou representar os elétrons para esses átomos de hidrogênio que eu acabei de colocar. Cada um tem um elétron que agora vai ser compartilhado com o átomo de nitrogênio. Ok? E aí, agora eu tenho as ligações estabelecidas a partir do compartilhamento de elétrons. Tá certo? Pessoal, essa representação aqui, a estrutura de Lewis, ela é uma representação além da fórmula molecular, que seria o NH3. Existe uma outra forma de você representar substâncias covalentes, né? As substâncias moleculares, perdão, aquelas que fazem ligação covalente, que seria através da fórmula estrutural. O que é isso? Você vai colocar, né, o elemento químico ali, e a representação da ligação, você vai usar a ideia do traço, que nesse caso é uma ligação simples. Okay? Existe ligação simples, dupla e tripla. Quando você compartilha um par de elétrons apenas, é simples. Quando você compartilha 2 pares, é uma ligação dupla. E quando você compartilha 3, você tem uma ligação tripla. Pessoal, para a gente poder dar sequência à ideia da ligação covalente, eu escolhi fazer esse exemplo do ácido nítrico, porque ele vai trazer outras opções para a gente quanto à ligação covalente, além da ligação simples que a gente observou na situação anterior. E aí eu vou analisar o seguinte, olha só. A gente está falando do ácido nítrico. O ácido nítrico, de acordo com a sua fórmula molecular, ele possui um átomo de hidrogênio, um átomo de nitrogênio e 3 de oxigênio. Ok. Hidrogênio está no grupo 1 da tabela periódica. Portanto, ele tem um elétron na camada de valência. O nitrogênio está no grupo 15 da tabela periódica. Logo, são 5 elétrons na sua camada de valência. Já o oxigênio, ele possui... Aliás, ele se encontra, né, no grupo 16 da tabela periódica, portanto, 6 elétrons na camada de valência. E aí, só retomando. Pela regra de octeto, hidrogênio precisa perder esse elétron, né? Aliás, perder não, gente, perdão. Ele precisa ganhar um elétron. A gente não está falando de ligação iônica, perdão. A gente está falando de ligação covalente, tem que compartilhar, certo? Então, ele vai compartilhar esse um elétron. O nitrogênio, ele está precisando de 3 elétrons para ficar completo. Portanto, são 3 elétrons que ele vai compartilhar. E o oxigênio, ele precisa de 2 elétrons, né? Então, supostamente, ele irá compartilhar 2 elétrons. Porém, na hora que eu disse aqui, eu imaginei a situação da ligação simples,
tá? Nem sempre isso vai acontecer, conforme a gente vai ver aqui. No caso do ácido nítrico, então, eu vou observar o seguinte, olha, esse nitrogênio, ele vai se ligar de alguma maneira com os 3 oxigênios aqui, tá? Então, eu vou colocar eles pertinho um do outro. 1, 2, 3. O hidrogênio, ele vai ligar com um oxigênio aqui. Vou colocar ele mais à esquerda. E aí vou desenvolver, né, a estrutura a partir daqui. Começando pelo nitrogênio, eu vou representar, então, são 5 elétrons, né? Vou colocar um aqui, ok? Vou colocar 2 aqui embaixo, 1, 2, e vou colocar mais 2 aqui. Então, eu tenho os 5 elétrons do nitrogênio, tá? E aí, o que vai acontecer? Olha só. Eu vou representar os elétrons do oxigênio. Vou colocar agora o oxigênio na cor azul. Então, o que acontece, pessoal? Ó, em vez de fazer uma ligação simples, o nitrogênio vai fazer uma ligação dupla com esse oxigênio aqui da direita, ou seja, ele vai compartilhar 2 elétrons em vez de um só. E aí, ao compartilhar os 2 elétrons de uma vez, esse oxigênio que eu estou colocando aqui à direita, ele já vai estar completo. Tá? Porque aí, o que acontece? Ele já vai ter 8 elétrons na sua camada eletrônica. Ok? O nitrogênio, ele precisava compartilhar 3 elétrons. E ele está compartilhando 2 já. Então, esse outro elétron aqui, ele vai compartilhar com esse oxigênio à esquerda, né? Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, e o 6º elétron vai estar próximo aqui do hidrogênio e vai ser compartilhado com ele logo, logo, tá? Esse oxigênio aqui de baixo, ele tem lá os seus 6 elétrons na camada de valência, ok? E aí ele vai receber no sentido não de que o nitrogênio vai perder, o nitrogênio vai compartilhar, tá? Então, esses 2 elétrons aqui de baixo, né, pertencem ao nitrogênio, agora também vai fazer parte, né, vão fazer parte desse oxigênio que eu coloquei aqui embaixo, mas sem ter a contrapartida, ou seja, esse oxigênio ele já não vai precisar compartilhar elétron nenhum com o nitrogênio aqui em cima, porque o nitrogênio já está completo. Esse tipo de ligação também é possível. É um compartilhamento de elétrons, mas apenas uma das partes é que vai ceder elétrons ali no compartilhamento, né? Que vai ceder não é uma palavra boa aqui, né? Na impressão de perder, que vai disponibilizar elétrons para compartilhamento. Esse tipo de ligação ele é chamado de ligação covalente coordenada. Tá? Apenas uma das partes disponibiliza elétrons para compartilhar. Porque como ela já não está precisando mais de elétrons, né, ela não precisa que o outro compartilhe com ela também. Mas mesmo assim a ligação ela é feita da mesma maneira. Ok? Porém, não tem muita diferença, quimicamente falando, né, mais especificamente em termos de força ali envolvida na ligação, não tem muita diferença se é uma ligação covalente comum ou uma ligação covalente coordenada, tá? Agora, tem um detalhe, pessoal. Nesse caso, lembra que a gente falou da ligação dupla, ligação coordenada, eu tenho para esse oxigênio, também vai haver uma ligação simples com o hidrogênio que está lá precisando de um elétron, né? Então ele recebeu esse um elétron do oxigênio, ok, tá? Mas, deixa eu ver qual cor eu vou escolher aqui. Vou colocar essa cor mais escura. Mas ele também vai compartilhar o seu elétron com o oxigênio. E aí a gente tem essa estrutura aqui, tá?
Na hora de representar a ligação na fórmula estrutural, a gente poderia colocar da seguinte maneira, olha, o nitrogênio, ele fez uma ligação dupla com o oxigênio, né? Fez uma ligação coordenada com o outro oxigênio, fez uma ligação simples com o terceiro oxigênio, que também fez uma ligação simples com o hidrogênio, tá? E aí a gente tem essa estrutura para fórmula estrutural, ok? Para a gente finalizar, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? No primeiro caso, são as ligações, né? A gente observa, olha, ligação simples pela fórmula estrutural fica mais fácil de perceber. Ligação simples, no caso do hidrogênio, né? No caso da amônia, como a gente chegou a falar. A ligação dupla, duas ligações dupla. Percebam que aqui já aparece uma ligação tripla, tá? E aqui embaixo eu coloco outras situações onde você tem aquela ligação covalente coordenada, em que apenas uma das partes disponibiliza elétrons, tá? Que é o caso do ozônio, né? Eu tenho aqui a situação do oxigênio que não vai receber elétrons, porque ele já está completo nessa dupla ligação, e de forma semelhante para as outras substâncias também. Tá? Então, com isso a gente encerra essa parte das ligações intramoleculares. Eu agradeço a atenção de vocês e qualquer dúvida, por favor, é só se manifestar ali nos grupos.